Sul, que é o retrato desde o caso do Bosman, né? Quando o Palmeiras perdeu para o Tigres e empatou com o Al-Ahly, mas o desnível Europa-América do Sul, o retrato é que quando o Ajax ganhou do Grêmio nos pênaltis em 95, 2 semanas antes de assinar a sentença Bosman, a América do Sul tinha 19 títulos mundiais e a Europa tinha 14. E depois da sentença Bosman, que acabou com as fronteiras na Europa, a Europa tem 20 títulos mundiais e a América do Sul tem 7. Isso mudou o retrato do futebol do planeta. E que você não mantém os principais caras aqui, se você convive com os melhores, você se torna um dos melhores. Quem convive com os melhores? A Europa. Eu tenho uma divergência com relação a você, que é a seguinte. O abismo Europa e resto do mundo ele é evidente. Sim, né? Acho que ninguém, nem vou levar essa discussão, porque é muito óbvio, né? O abismo que há da Europa para o resto do mundo. E acho sim que a gente está nivelado com o resto do mundo, porque a história do Mundial tem mostrado isso. Os times sul-americanos sofrem muito nas semis, e o que a gente viu nesse Mundial foi a 5ª vez, não foi uma obra do acaso. Pela 5ª vez, um time sul-americano caiu na semifinal, e pela primeira vez ficou em 4º lugar. Ganhou nos pênaltis, perdeu nos pênaltis, podia ficar em 3º. Então não importa muito ser 3º ou 4º. Então me parece que a história dos mundiais de clubes tem mostrado, tem dado esse tapa na nossa cara, que o futebol praticado na América do Sul é sim nivelado com um dos melhores times da CONCACAF, com um dos melhores times do resto do mundo. Porque a história do Mundial tem nos mostrado isso. O Internacional perdeu do Mazembe na semifinal, o Atlético perdeu do Raja Casablanca na semifinal, o Atlético Nacional de Medellín caiu também na semi. O River Plate, o Super River do Galhardo, perdeu do Al-Ain. Que é o mais parecido com o Palmeiras. Porque jogou na Espanha e foi direto. O River teve um intervalo de 9 dias da decisão da Libertadores para a semifinal do Mundial. E o Palmeiras teve um intervalo menor, de 8 dias. Sim. Só uma informação, uma linha, que eu adorei ter apurado isso ontem. O Palmeiras é o primeiro clube que joga Libertadores desde o Santos de Pelé, em 63, que cumpriu todos os jogos do calendário. Sabe quando você começa o ano e fala assim, são 16 do estadual, são 38 do brasileiro, são 13 da Libertadores, O Palmeiras cumpriu todos os jogos. A última vez que alguém cumpriu foi o Santos de Pelé, em 63, que não ganhou o Paulista, mas o Paulista era turno e retorno, então ele jogou todas as partidas possíveis. A gente dizia que o Flamengo do Jesus era um time europeu, não só pelo técnico, pelos jogadores que fizeram história na Europa, como o Rafinha, o Felipe Luiz, o Pablo Mari, que era europeu, mas o Flamengo de 2019 ter jogado uma final contra o Liverpool num nível tão bom é o ponto fora da curva do Mundial de Clubes. O Flamengo é um ponto à parte. A média do Mundial de Clubes tem sido mais ou menos o que o Palmeiras jogou, na minha opinião, no Mundial. Então a nossa realidade é dura mesmo. E assim, é muito frustrante você jogar a Libertadores colada no Mundial. Esse ano vai ser assim também, um intervalo um pouco maior. Termina em novembro a Libertadores e em dezembro já tem Mundial. A tendência é que você não vá conseguir curtir a conquista de um título tão importante como a Libertadores, porque logo depois vai vir o Mundial de Clubes e dar esse tapa na cara da sociedade brasileira, Pedrinho, para nos lembrar em que estágio estamos no planeta. Então, eu estava pensando aqui, e aí vai ser uma resenha legal. Se a gente vê essa diferença que eu também vejo, né, principalmente sobre ideia de jogo com relação à Europa, e eu acho que isso não é só culpa dos treinadores, eu acho que é o contexto geral. Os treinadores não têm tempo hábil para botar o que eles pensam de futebol, consequentemente têm medo de perder o emprego, consequentemente tem um jogo muito mais cauteloso, e menos moderno, que é, como o PVC fala, avassalador, marcando pressão pós-perda, jogando dentro do campo do adversário. Cada vez a gente vê menos. Aqui no Brasil tem 2, 3 equipes que fazem isso, e a gente ainda bate. Se a gente vê essa diferença, qual o critério da gente falar que o Campeonato Brasileiro é o mais competitivo? Porque tem vários clubes disputando o título? Ou pela questão técnica? Se a gente está tão abaixo assim da Europa, não é pela questão técnica. Aí a gente vai ter que colocar os acessórios, as viagens, né, os gramados. Isso aí vai dando um nível e equilibrando a competição por baixo. Porque, tecnicamente, se a gente está tão inferior assim, que eu acho que está mesmo, a gente tem que parar de vender a ideia de que o Campeonato Brasileiro seja o campeonato mais difícil do mundo, porque tem 10 equipes disputando o título, que eu não acredito nisso.
Ela vai até agora a gente tem agora a gente tem 3 equipes praticamente ou 4 com o São Paulo. Sim, mas tecnicamente é esse futebol que a gente está falando, que a gente vende como um futebol vistoso, que é mais difícil. Não vejo dessa forma. E com relação ao Palmeiras, são 2 observações. Eu estou com o PVC. Primeiro, assim, a gente está avaliando o que foi o Mundial. O ano do Palmeiras é muito legal, muito. Campeão da Libertadores, finalista da Copa do Brasil, é muito bom. Mas avaliando o Mundial, tirando a questão do cansaço, do número de jogos, a avaliação que eu acho que o Abel tem que fazer é do rendimento desses 2 jogos, cara. E foi muito ruim. O Palmeiras competiu muito pouco. E as entrevistas, André, me desculpe, assim, eu vi uma normalidade muito grande. Não, beleza, aqui a gente veio aqui para competir, estamos aqui, 4º melhor do mundo. Não, peraí, o Palmeiras poderia ir mais, o Palmeiras poderia ser finalista. O Palmeiras poderia pegar o Bayern e dificultar a vida do Bayern. O Bayern poderia ganhar o jogo, mas teria que fazer mais força. Eu não vi força do Bayern para ganhar do Tigres. Eu não vi o Tigres causando algum problema para o Bayern. E vi um Palmeiras aceitando a derrota com uma grande normalidade. E isso aí me incomodou um pouquinho. Eu queria ver uma insatisfação. Não que os jogadores não tenham corrido, não é isso. Mas insatisfação dentro do campo, de reclamar, de querer mais, a gente poderia ter feito algo diferente. Eu achei que o Palmeiras deixou um pouquinho a desejar no Mundial. Serginho? Não, eu queria só pegar um pouquinho o ponto que o PVC encerrou sobre o Palmeiras, e eu vou chegar onde o Pedrinho está acabando agora. Primeiro que o PVC começa com a análise dele, e eu concordo plenamente com a ideia de que você não tem uma razão única por um fracasso ou por um sucesso. É um conjunto de coisas, né? Inclusive a sorte. E o PVC foca mais na questão da maratona. Eu focaria um pouco menos, e aí que está a nossa diferença, porque eu acho que a maratona é para todos, né? Para todos os clubes brasileiros. Não é, Serginho. Calma. Só porque eu fiz a conta, eu fiz uma conta importante. De todos os brasileiros que foram para o Mundial, o único que jogou 10 partidas no mês anterior, fora o Palmeiras, foi o São Paulo do Tele em 93, que jogou 11. E jogou mal contra o Milan. Eu sei, mas a minha comparação não é o Palmeiras versus o passado, né? Até porque as situações de passado são diferentes. E até porque essa maratona que você está pegando do Palmeiras não são todos os jogadores que estão participando todo aquele momento. Tem alguns momentos de time reserva, outros de time misto, né? Tem um pouquinho ali de revezamento. Mas não é que eu esteja desconsiderando isso. Eu acho que é super importante. É uma maratona estafante, não é só pela questão física, mas muito pela questão mental, né? Todo jogo você tendo que enfrentar como se ou é mata-mata ou é como se fosse mata-mata. É duro isso, eu sei que é duro. Agora, eu focaria um pouquinho mais na questão do modelo de jogo, né? O que o Palmeiras apresentou desde a chegada do Abel, né? Acho que o Abel fez o possível. Ele fez o possível para enfrentar os primeiros desafios. Agora, qual é a ideia de jogo do Abel? Eu não sei qual é. E eu acho que o torcedor também não sabe ainda, porque não deu tempo. Ele não teve uma pré-temporada, ele não parou, ele não conseguiu estabelecer exatamente que tipo de jogo ele quer. O que o Abel fez? Ele chegou, pegou um pouco do que o Luxemburgo tinha deixado, bastante do que o Cebola tinha deixado naqueles jogos finais, né? Ele pegou uma carona naquele oba-oba. O Palmeiras estava muito animado, estava vencendo jogos em contra-ataque, e assim o Palmeiras foi levando, né? No momento que o jogo do Palmeiras começou a ficar um pouco mais manjado, né? Todo mundo já sabia mais ou menos o que era o Palmeiras, que era um time mais reativo, etc., as coisas começaram a complicar. E aí faltou ideia. Eu acho que faltou muita ideia. Né? Faltou perna, faltou cabeça, mas faltou ideia. E eu não vou culpar o Abel de jeito nenhum. Acho que ele não é culpado disso, porque ele chegou pegando um bonde andando, né? E com o bonde andando, ele entrega uma final de Copa do Brasil, uma final de Libertadores, um título de Libertadores. Não dá para reclamar mesmo, né? Ele fez o que era possível. Agora, eu não consigo avaliar muito, né,
aonde o Palmeiras pode chegar quando o Abel tiver tempo. O que ele vai fazer com esse tempo? Qual é a grande ideia dele? É um técnico muito jovem, que o passado dele não dá subsídios suficientes para a gente dizer o Abel é isso. Ele vai fazer isso do Palmeiras. A gente vai ter que ver. Aí, vai ter que esperar. O que o Serginho está falando do Palmeiras, na verdade, eu acho que se aplica a todos os times brasileiros. O Flamengo do Jesus foi uma equipe que teve uma temporada brilhante. Ele jogou um futebol espetacular ao longo de uma temporada. Não jogou bem a final da Libertadores contra o River, detalhe, mas ao longo da temporada ele teve um futebol de encher os olhos. Nessa temporada, a gente teve um grande momento do São Paulo, abrindo 7 pontos, e o mesmo comentário que o Serginho fez sobre o Palmeiras, a gente faz ao São Paulo. Ficou manjado. Eu tô falando do Atlético agora. Isso que eu ia falar. Então, deixa eu chegar nesse ponto. É esse ponto. E o São Paulo caiu. O Atlético também. Teve um momento, caramba, olha esse time jogar, vai ser campeão. Caiu. O Internacional oscilou, mas em nenhum momento a gente disse que é um time espetacular, que, meu Deus do céu, vou parar tudo para ver o Inter jogar. É um time muito competitivo, tanto que é o líder do campeonato. O Palmeiras teve seus momentos, o Santos teve seus momentos. A gente não teve nessa temporada o time brasileiro. E talvez essa seja a nossa realidade mesmo. Não. Vai aparecer de vez em quando alguém que seja o time, como foi o Flamengo do Jesus. André, como é que você pode ter um time numa temporada que teve 4 meses de paralisação e voltou para todo mundo jogar a cada 3 dias? Aí o Serginho tem uma dose de razão, porque a maratona é para todo mundo. Eu não estou falando da maratona de 72 partidas no ano. Eu estou falando dos 10 jogos todos decisivos naquele período pré-viagem. E aí você ganha o título com 12 garotos e tira o peso das costas. É disso que eu estou falando. Mas isso aqui é a parte. O que me preocupa muito, preocupa de verdade, tem um amigo meu que fala assim, jornalista que diz, diz nos debates, eu me preocupo, está falando bobagem. Eu me preocupo de verdade. É quando você presta atenção que a gente dizia 2 anos atrás que o grande problema do futebol brasileiro era o anacronismo dos técnicos. Os técnicos brasileiros estão superados. Aí o Brasil teve hoje, dos times de Série A, 40% dos times de Série A, 8, tiveram um técnico estrangeiro nesse ano. Hoje, tem 3. O Sapinto passou por aqui e foi embora. O Ramon Dias passou por aqui e foi embora. O Cudê passou por aqui, pediu demissão e foi embora. Né? O Gesualdo Ferreira ficou 15 jogos e foi demitido. Se você for pegar 8 dos times da Série A, contando o Santos, que não teve técnico na Série A, mas o Gesualdo foi técnico do Santos, time de Série A neste ano, 8. O São Paulo vai ser o 9º neste ano. Na Espanha, dos 20 clubes, 6 têm técnicos estrangeiros. Na Itália são 3. Na Alemanha são 8 e só na Inglaterra tem, contando os britânicos, 10 são não britânicos, 50%. No Brasil, com o Crespo chegando, 9 dos 20 clubes tiveram um técnico estrangeiro nessa temporada. Só que eles não estão aqui. Eles já foram rifados. E por quê? Porque a gente fica aqui. Não, mas ele não tem ideia de jogo. Mas como é que ele vai ter ideia de jogo se ele não treina? E eu discordo do Serginho. Mas é o que o Serginho falou, exatamente isso. Mas eu estou dizendo isso. Mas eu discordo do Serginho também em relação à ideia de jogo do Abel. O Abel, quando perdeu o meio-campo inteiro e foi jogar contra o River Plate lá, ele montou uma linha de 5. Por quê? Porque o meio-campo dos 3 porquinhos. Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. Só que não jogou com os 3 no meio-campo. O Gabriel Menino jogou de ala pela direita. De ala, fazendo a linha de 5. Diferente da final, que ele jogou de ponta, meia ponta. No 4-2-3-1. A grande diferença do Palmeiras... Sabe quantas semanas o Abel teve livre para trabalhar desde que ele assumiu? Nenhuma. Teve uma. Uma semana livre. E sabe o que mudou no Palmeiras do Vanderlei? A defesa continuou com a mesma média de gols sofridos, 0,7. É a melhor defesa do Brasil em 2020, na temporada 2020. Só a Chapecoense menos, né? Mas dos times de Série A, o Palmeiras tem a melhor defesa do Brasil em 2020. O que mudou? O ataque saiu de 1,4 para 1,89 por jogo. André. Então atacava. Até que ele parou, até que chegou o cansaço. O último jogo bom foi contra o Corinthians. Desculpa, Pedrinho. Vejo flores em você, Pedrinho. E antes das flores do Pedrinho, na verdade, assim, eu acho que a gente tem pequenas divergências, mas a gente tem uma grande concordância aqui, que é uma série de fatores que leva ao desnível do futebol brasileiro. Uma série de fatores. Calendário, pouco tempo para trabalhar, muitas demissões. Nível técnico dos nossos jogadores que estão aqui também, é uma série de fatores. É claro que a gente não vai aqui tirar a cartela mágica que vai explicar por que o futebol brasileiro